Bom dia para a análise mais incrível que eu já fiz por aqui. Hoje a gente vai analisar Alice no País das Maravilhas. Olha, eu preciso começar com um desabafo. Eu achava que, assim, das animações da Disney, A Bela e a Fera era, sei lá, minha animação preferida. Mas confesso a vocês que depois desse intensivão, eu já tinha assistido Alice, já li o livro, mas eu assisti incansavelmente Alice 5 vezes nessa semana. Dá quase tipo assim, uma vez por dia, até a gente chegar na nossa live de hoje, para dizer o quão encantada eu estou com uma obra que foi originalmente publicada, né? Era um livro que foi publicado em 1865, é uma história que tem mais de 150 anos e que passou a ser também uma animação na Disney que foi lançada na década de 50 e que tem aqui pelo menos duas grandes perspectivas para ser analisada. Que obra fabulosa, né? Então, vamos começar por aí. Pega papel e caneta, porque aqui a gente vai ter uma senhora aula, a gente vai ter uma reflexão impressionante e eu gostaria que realmente vocês pudessem acompanhar comigo. Essa é uma obra que já é muito conhecida, não é? Talvez por isso não tenha grandes spoilers, porque vocês provavelmente já viram ou já ouviram falar sobre a história de Alice no País das Maravilhas. Então, esse é um momento que dá para pegar papel e caneta, dá para partilhar a live com o colega psi, que sem sombra de dúvidas vai poder colher inúmeras reflexões do nosso encontro de hoje. Pega café, senta um pouquinho e eu preciso dizer que essa vai ser uma análise completíssima. A começar pelo autor, não é? Que, bom, é claro que quando a gente fala, né, do Lewis Carroll, esse é, imagina, um personagem literário, né? Porque, na verdade, o autor era um professor de matemática, né, e um reverendo. Então, imagina uma pessoa muito sisuda, professor de matemática em Oxford, e que também tem um lado pessoal, voltado para histórias, para enigmas, né, para o absurdo. E aqui a gente precisa falar sobre isso, porque Alice no País das Maravilhas, ou no nome original, né, Alice no subterrâneo, no mundo subterrâneo, underground, né? No submundo. Isso faz uma diferença brutal, não é? Como depois acabou ficando Maravilhas, mas tem a ver com isso que está aí, né? No centro da Terra, como a própria Alice se pergunta. Então, vamos analisar bem direitinho como é que é essa obra. É claro que a gente tem até a continuidade, né? Alice através do espelho. Não vai ser o foco exato da nossa discussão aqui, mas é importante que a gente se dê conta que essa história, Alice tem 7 anos de idade. Alice, aquela menina que passa por toda aquela aventura, ela tem 7 anos de idade e ela passa uma hora no País das Maravilhas, naquele mundo em que a lógica não funciona tal como acontece aqui na superfície. E tudo isso, vamos lembrar, né? Qual é a primeira cena do desenho? E eu fiz aqui a partir das principais cenas para a gente poder identificar como é que é essa jornada da Alice. Antes então da gente começar a cena 1, vou precisar fazer aqui aquele convite, obviamente, para a imersão em autoterapia para psicólogos, porque é a partir desse nosso autoconhecimento, percebendo aqui que nem toda a identificação é mera coincidência, mas como as questões existenciais que atravessam a todos nós podem interferir na nossa prática. Então, é claro que eu tenho que aqui também aproveitar e chamar vocês para a imersão gratuita em autoterapia, que é um treinamento completo, obviamente, em autoprática e autorreflexão. Então, deu tempo, né? Ninguém pode dizer aqui que não pegou papel e caneta. Porque a cena 1 começa com a própria Alice, né? No galho de uma árvore. Imagina, o livro foi publicado em 1865.
A ambientação, né, da Alice, então, é na Inglaterra vitoriana. E ela está ali, né, em um dos seus jardins, ganhando aula de história. Essa menina de 7 anos está ali e começa a se queixar, não é? Mas uma aula de história com um livro que não tem figuras, isso não tem a menor graça. Se fosse no meu mundo, sempre teriam figuras. As figuras falariam, não teriam texto, seriam só gravuras. Vê que coisa bonita, né? E a Alice tá ali sem conseguir prestar atenção naquela história chata, monotônica, e ela começa a dizer, no meu mundo seria tudo diferente. E é aí que começa, não é? Esse outro mundo e ganhando forma. Ela começa a ficar seduzida por uma outra forma de funcionamento. Eis que, em meio às brincadeiras que ela tem com a Dinah, que é a gatinha, passa um coelho correndo. Mas não é um coelho normal, não é um coelho comum. É um coelho de colete e com um relógio e que diz, é tarde, é tarde, é tarde. E vai correndo. E a Alice, como uma menina altamente corajosa e curiosa, aqui a palavra curiosidade vai ganhar um relevo especial. Alice vê aquele coelho diferente, com colete e relógio, dizendo que é tarde, é tarde, é tarde. E ela acha que aquilo ali é uma charada, é um enigma. Todo o movimento de Alice é a partir da curiosidade, por charadas. O que é que aquela imagem conta para ela? E não por acaso, todos os personagens que vão aparecer nessa jornada, que são personagens do absurdo, não é? Vão colocar para nós diferentes perspectivas, porque não tem legenda, né? Não tem texto sobre isso. Então, como uma imagem pode ganhar contornos diferentes a partir de como nós mesmos estamos. Portanto, Alice vai atrás do coelho. E sabe onde é que os coelhinhos moram? Vamos lá, se a gente pensa aqui, né? No nosso mundo racional, os coelhinhos selvagens moram em tocas, não é? E aí Alice vai lá jurando que então vai encurralar o coelho que entra na sua toca. Eis que quando ela começa a engatinhar, entra na toca do coelho, a toca não acaba. A toca, na verdade, aquele coelho, aquela imagem icônica, eternamente atrasada, leva Alice numa queda profunda. E parem para pensar comigo. Porque eu nunca tinha me conectado dessa maneira. Eu já assisti o desenho inúmeras vezes quando era criança. E é por isso que o desenho tem essas duas toadas. Tanto serve, não é, para as crianças entrarem ali. Minha filha adorou Alice, né? Mas ao mesmo tempo tem umas sacadas que a gente só vai pegar adulta mesmo. Alice cai e eu fiquei pensando, meu Deus, se eu corro atrás... Primeiro, se eu visse um coelho de colete e relógio, eu ia ficar altamente assustada. Talvez fosse atrás para perceber melhor o que é aquela bizarrice. Mas se eu entro na toca do coelho e vou naquela queda sem fim, eu ficaria assustada, não sei vocês. Mas a Alice, ela vai caindo e ela vai vendo elementos do mundo da superfície, relógios, cadeiras, livros, abajus, e ela vai caindo, 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 caindo. E ela vai ficando entediada com a queda. Eu ficaria morrendo de medo. Não sei vocês, eu teria medo. Mas a Alice vai ficando entediada. Ai, eu nunca vou chegar no fundo. E se de repente eu atravessasse o centro da Terra? E se eu chegasse do outro lado do mundo e encontrasse tudo de ponta cabeça? E é assim que a Alice, quando finalmente chega lá, né? Ao final desta queda, ela não sofre nenhum impacto, ela fica de ponta cabeça. E ela vê o coelhinho correndo. E aí essa transição é espetacular, porque não bastou ela entrar na toca do coelho, aquela queda basicamente prolongada, quando ela encontra o coelho, que ela vai atrás, ela se depara com uma coisa toda diferente. Ela diz, nossa, que esquisito, o que é isso? Aquele mundo que começa a ficar um mundo do absurdo, um mundo só da Alice, que só ela poderia ter arquitetado.
E ela se depara com várias portas. Lembram disso? Ela vai abrindo uma porta, outra. E chega numa porta menorzinha que tá trancada. E agora? E aí a gente chega na cena 4. Tô tentando falar um pouco mais rápido, mas aí vocês, por favor, me contem aqui se tiverem alguma dúvida ou se eu estiver realmente muito empolgada. Porque esse desenho é maravilhoso. Esse desenho é maravilhoso. O livro é espetacular, né? Mas como eu tô me baseando aqui no desenho para, enfim, para que mais pessoas tenham acesso, vê que coisa maravilhosa. Ela chega na porta e naquele diálogo ela pensa: bom, eu sou grande demais, eu não consigo passar por aqui. E a porta responde: você é impassável. Não dá para passar, né? E a Alice diz: você quer dizer impossível? A porta responde: olha, não. Aqui nada é impossível. Você agora só é impassável. Por que você então não pega, né, e bebe daquele frasco ali? Você vai conseguir ficar menor e vai passar. Olha que coisa fabulosa. Alice, nos seus 7 anos. Onde tem o frasco? O frasco aparece, né, junto com uma mesa. E quando ela pega aquele frasco, ela vai olhando assim para o frasco e diz: é perigoso, não é? Tomar uma coisa assim, isso pode ser veneno. Ela analisa aquele frasco de vidro, tenta se certificar o máximo possível que ali não é veneno, que ela pode tomar e não vai passar mal. E eu, particularmente, né, estudiosa do luto, vocês sabem disso, né? O meu mestrado e meu doutorado foi a partir do estudo sobre a morte, sobre saudade. Eu fiquei pensando, que sacada, né? Porque em 1865, quando o livro foi publicado, não se tinha conhecimento sobre isso, mas já se coloca aí um medo da morte, a consciência da morte. Ela vai, isso não é só no início, esse é um tema existencial que acompanha a Alice do início ao fim, é o medo de morrer, até quando no final ela dá de cara com a rainha de copas, com cortem as cabeças, ela tem medo de morrer não pode ser bom assim, não quero morrer agora, e ela se certifica, né, daquele frasquinho ali, para ver se não é veneno. 7 anos, né? 6, 7 anos, quando a gente começa a ter essa noção da irreversibilidade da morte. A gente vai tendo mais consciência da morte. Achei aquilo fabuloso, não poderia deixar passar esse registro. Alice certifica, toma aquele líquido e ela vai e sofre de tamanho. Ela fica bem pequenininha. Ela fica aí, ó, nos seus 25 centímetros. Fica bem pequena. Depois ela diz: ai, mas agora eu tô muito pequena. E olha o que a porta diz: quase que te apagaste como uma vela. Só que Alice agora até consegue passar pela fechadura, mas a porta tá trancada. E a porta diz: então, agora cadê a chave para você poder passar? E Alice diz: mas que chave? Eu não peguei. E agora Alice tá pequena demais e não consegue pegar a chave que tá lá em cima da mesa. Alice desespera, a porta diz: por que você não come então um pouco mais desse biscoitinho que tem aí? E você vai crescer. Alice come do biscoito, mas cresce demais. E para mim essa é uma cena, é a cena que faz toda a diferença para a animação inteira. Acompanha, né, o raciocínio da coisa. Por quê? Alice não consegue pegar a chave, Alice fica grande demais. Quando ela fica pequena, ela só se queixa porque não tá com a chave para passar. Mas quando ela fica grande, ela se sente presa ali, né? Ela tá grande demais, tá batendo a cabeça no teto. E começa a chorar. Chora, 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 mas chora copiosamente, a tal ponto de que as lágrimas dela se tornam um verdadeiro mar. Ela inunda aquele cômodo e inunda inclusive o subterrâneo com as lágrimas. Alice chora muito no desenho. E isso eu nunca tinha pensado em comparação, né, com as outras animações Disney, inclusive. Alice chora, mas chora mesmo, fica lá perdidinha, né? Geralmente as princesas, elas ou ficam muito passivas, ou elas hoje em dia são mais guerreiras, mas Alice chora. Alice diz: eu tô perdida, eu não consigo, me sinto presa. E lá para as tantas, quando ela chora muito, a porta diz: pega o frasco. Ela vai, toma daquele frasco e ó, fica pequenininha de novo e cai dentro do próprio frasco.
É assim que ela passa pela porta. A porta segue trancada e Alice vai pela fechadura. Ou seja, ela entra no subterrâneo não porque ela conseguiu ter controle para acessar ou não aquela porta, ela não tinha a chave. Alice entra por ali porque ela é levada pelas lágrimas, pelo sofrimento. Ela só consegue entrar porque ela encolhe. Inclusive, essa cena que a Alice cresce, a Alice fica pequena, é uma cena que se repete e que ao longo do desenho ela vai tendo controle. E cá entre nós, eu não vou falar exatamente todas as cenas, senão eu ia passar aqui não sei nem quanto tempo, né? Uma análise super completa. Mas note, essa é a primeira cena que a Alice cresce e a Alice fica pequena. Em outros momentos da animação, a Alice também é convidada a crescer ou ficar pequenininha. Até que ela tome controle, tome consciência do seu próprio corpo. Mas não só do corpo, não é? A grande sacada aqui é: cuide do seu humor. Como é que a gente pode se deixar crescer por algumas emoções e como a gente pode se deixar diminuir por algumas emoções? Ou a maneira emocional que a gente tem determinadas experiências. Então isso é fabuloso. Alice não abre a porta. Alice não tem controle sobre a passagem. Alice é levada para o mundo subterrâneo, para esse país das maravilhas, através, né, da maré das suas lágrimas. E quando ela então chega do outro lado, e aí a gente vai falar um pouco mais rápido dessas cenas, mas essa é, para mim, a principal. Porque vocês conseguem pensar junto comigo, e eu vou me demorar um pouquinho mais nessa cena, que se ela tivesse tido um pouquinho mais, né, imagina lá, de controle nesse sentido, e tivesse usado a chave, o país que ia se apresentar para ela, o mundo subterrâneo, seria completamente diferente. Então, quando ela atravessa pela fechadura, por via do sofrimento, da desregulação, ela dá de cara com um mar em que todos os personagens estão lutando para sobreviver. Ela pede por ajuda e ninguém nem ouve, porque tá todo mundo tentando sobreviver em meio àquele mar. E é lá, para as tantas, que ela diz: eu não devia ter chorado tanto. Eu não devia ter chorado tanto. Quando ela diz isso, né, eu não deveria ter chorado tanto, ela começa a perceber que, de repente, a reação dela pode ter sido muito intensa, muito forte para o que aconteceu. Poderia ter mudado o rumo dessa jornada. Ela chega lá, ela vê pela primeira vez o Dodô, né, aquele pássaro muito sábio. Ela começa a ver outras figuras e aquilo já vai ficando sem lógica. Vai ficando muito estranho. Corre para secar e não consegue. Ela encontra várias figuras correndo, aquela coisa assim, ela, né, já começa a demonstrar algum desconforto. E olha, mas assim eu não vou secar nunca. E ela vê de novo o coelhinho correndo. E ela vai atrás do coelho. Note, aqui a gente já tem, inclusive, é uma menina de 7 anos, né? Mas a gente já tem, através da curiosidade, e eu acho que é um eufemismo aí, quando a gente coloca só curiosidade, porque não é só explorar o mundo. O que será esse coelho de colete e relógio? Mas tem a ver com a impulsividade, como a gente é levado a tomar determinadas decisões sem, no entanto, refletir sobre elas. Ou ainda, com uma sensação contínua, está aí o coelho branco para demonstrar em imagens, não é? Como a gente passa boa parte da vida com a sensação de que está atrasado e nem sabe para quê. Quase como se estivesse fracassando ao longo da vida. Mas Alice segue através da curiosidade. Ela não reflete sobre o que está acontecendo. Ela só vai atrás do coelho branco. Ela vai e encontra pela primeira vez os gêmeos. Lembra aqueles gêmeos estranhos, assim, não é? Que é o Tweedledee e Tweedledum. E eu anotei tudo aqui para não errar nem os nomes dos personagens.
E vê que coisa mais incrível. Ela olha aqueles dois meninos, acha aquilo estranho, faz, ué, mas vocês são bonecos, são pessoas, o que é isso? Né? E os meninos vão lá, a gente pode recitar um verso pra você, a gente brinca, a gente faz isso, faz aquilo. E ela, muito educada, muito assertiva, inclusive, olha, agradeço muito, mas eu tenho que ir, eu tô ocupada, eu tô isso, tô aquilo. E pra onde você vai, Alice? Eu preciso aqui, eu vim procurar o coelho branco. Preciso ir atrás dele. Estou curiosa. É aí que esses dois meninos começam a falar, ela é curiosa? Então eu tenho a história das ostras curiosas, ou a história do seu foca, né? Da foca e o carpinteiro. Alice, curiosa por enigmas, por charadas, que estava tão apressada atrás do coelho, resolve, então eu tenho um tempinho, vou ficar aqui para ouvir. É claro que cada personagem que Alice encontra, cada personagem quer contar um verso, quer contar uma história, quer cantar. E a Alice, ela acaba sendo muito solícita, né? Uma menina que teve uma educação vitoriana, ela para ali, ela quer escutar as pessoas, né? Mas ao mesmo tempo ela tá naquele afã de ir atrás do coelho. Ao mesmo tempo que a Alice é educada e tenta trazer a lógica da superfície para lá, no final das contas, ela também se rende a uma racionalidade que não funciona lá. Então, note, quando os gêmeos vão contar a história das ostras, e obviamente essa foi uma parte que eu só consegui pensar mesmo depois de adulta. Então, as duas figuras, né? O carpinteiro numa figura humana com um avental e com um martelo, né? Claramente um trabalhador, e o foca, né? Vestido ali como se fosse alguém de posses, mas ao mesmo tempo, né? Com aquela roupa ali meio rasgada, remendada. E eles estão andando à beira da praia e o carpinteiro diz, de repente acho que a gente vai ter que ficar varrendo aqui pro resto da vida. Numa dessas, o carpinteiro, né, acaba levando, né, um empurrão assim com a bengala do seu foca e vê as ostras. O carpinteiro vai e diz, encontrei comida. O carpinteiro ia pegar de vez as ostras para comer. O que seria, de repente, uma pesca ali, um pouco mais honesta, inclusive. Para saciar a fome, avisou e ia dividir. Mas o que acontece naquela história, e essa reflexão só me veio agora, né, assim, depois de adulta, na verdade, depois de velha, é que não é só caçar ali, não é só um alimento. O foca, ele entra para fazer uma armadilha, né? Ele diz, o sol é quente lá fora, o mundo é grande, a morte é certa, o tema da morte aparecendo o tempo todo, né? A morte é certa, o sol brilha, vamos embora passear. A mãe ostra, já ligada, né? Começa a querer dar um toque, mas ele silencia a mãe e leva todas as ostrinhas. O que me dá hoje uma perspectiva em que ele estava aliciando, né? Aquelas ostrinhas. E leva todas. Esse carpinteiro constrói um restaurante e quando estão todos à mesa, o seu foca diz, era bom um pão? O carpinteiro sai contente para fazer o pão, achando que aquilo ali ainda seria algo um pouco mais honesto, né? Claro que não. O seu foca, então, come todas as ostras, o carpinteiro fica sem nada e essa história acaba com o carpinteiro atrás desse foca, dia e noite. A história acaba. A Alice não entende muito bem, não é? Porque é um tema que é transversal a toda a jornada da Alice, é também a perda da inocência ou a consciência dos diversos abusos que acontecem, não é? Rotineiramente, dos golpes, das armadilhas e disso tudo. Alice então diz, essa história é muito chata, essa história é muito triste, ela é horrível, eu quero ir embora. Os gêmeos continuam contando histórias e Alice sai de fininho. Nesse ponto, quando a Alice entra no bosque mais uma vez, olha que coisa maluca, né? Porque ela tá no País das Maravilhas. Quando a Alice entra no bosque, ela dá de cara com a casa do coelho. Mas afinal, a toca não era a casa do coelho? A toca era só a porta para um outro mundo, regido por outra lógica. A casa do coelho tá ali. E o coelho tá já de roupa trocada, ele já parece com uma roupa de gala, né? Assim, com uma roupa já de copas, com um coração.
E ele tá ali muito, mas muito perdido porque ele quer as luvas dele. E começa a chamar Mariana, Mariana, onde estão minhas luvas? Alice então olha assim, mas eu não sou Mariana, mas tudo bem. Ok, entra na casa e vai lá, solicita. Ela não pensa, né, em nenhum tipo de consequência, ela não consegue estabelecer um diálogo recíproco com ninguém ali, com nenhum dos personagens, mas ela simplesmente deixa aí ao sabor das aventuras dos outros. Ela sobe e dá de cara com mais um baúzinho cheio de biscoitinho. Aquele que fazia crescer. Ela olha e é seduzida pelo biscoito, come. Ninguém oferece. Ela come por impulso, inclusive. Ela diz algo do tipo: acho que ninguém vai dar falta, acho que ninguém vai reclamar, ele não vai achar. Ela come e cresce. Fica presa ali naquela casa. Ou seja, ela ainda não tem controle de quando ela cresce ou de quando ela fica pequena e aquilo incomoda. É nesse ponto aí que o Dodô, aquele pássaro, aquele personagem náutico que estava lá no início, né, no mar de lágrimas dela, aparece e começa a dar várias e várias soluções de como resolver. Primeiro, vai tirar aquele monstro Alice gigante pela chaminé e encontra o lagarto, o Bill vai lá tirar. Obviamente que quando o Dodô enfia o Bill chaminé abaixo, vai aquele pó todo, Alice espirra, o pobre do Bill vai parar lá do outro lado. Dodô então dá uma ideia que é colocar fogo na casa. E o coelho, gente, imagina, a ideia ali era tocar fogo na casa para acabar com aquele monstro, aquela gigante Alice. O coelho estava tão apressado que ele diz, tá, queima. Depois ele tem uns lampejos de algum discernimento e diz, mas vai queimar minha casa? Queima. E estava exatamente nisso. Note a pressa do coelho, o desespero dele. Não deixa nem que o coelho se dê conta de toda a paisagem e especialmente a casa dele vai ser queimada. Ele topa. Dodô então começa a juntar os móveis, coloca tudo ali para queimar. E, de repente, a Alice pensa, se eu comer alguma coisa, talvez eu fique pequena. Alice tenta pegar uma cenoura e o coelho vai lá, se agarra com a cenoura e diz, você vai comer isso. Come ali a cenourinha. Ela realmente fica pequena, né? Ela fica variando ali do seu tamanho normal, entre aspas, 25 centímetros e muito pequenininha, assim, a 10 centímetros. Quando ela come aquela cenoura, ela diminui demais. Ela fica a 10 centímetros. Note, ela entrou ali com 25 centímetros, né? E ela, depois que come a cenourinha, vai para 10. O relógio do coelho toca, ele vai embora, deixa lá a casa pegando fogo, deixa a Alice, faz qualquer coisa. Alice, muito, muito pequena, sai daquela casa e entra no jardim. Aqui também, né? A gente já teve aqui algum comentário, inclusive, sobre esse jardim, que inicialmente são flores, são lindas, né? Vamos lembrar, toda a história se passa 4 de maio, na primavera, o sol primaveril, as flores, as borboletas, né? Aquele é um cenário encantador. E a música delas, né? As flores convidam a Alice a escutar a música. As flores começam a cantar, é tudo muito maravilhoso, até que vem a pergunta que se repete durante toda a jornada de Alice. Quem és tu? E as flores, quando percebem que ela não é uma flor, ela diz, sou do gênero humano, né? Chamo-me Alice. Se você não é uma de nós, se você não é uma flor, a conclusão que elas chegaram foi, então você é uma erva daninha. E aqui nós não queremos erva daninha. E Alice, que tinha ouvido aquela música maravilhosamente orquestrada por uma rosa vermelha, ela então é expulsa do jardim. Ela é expulsa do jardim, ela sofre violência ali. Ela é humilhada pelas rosas. Se a música começou, pode-se aprender muito com as rosas, aquilo ali, quando ela é expulsa do jardim das flores, é do tipo, pode-se aprender muito com as rosas. Obviamente que quando a gente tem aqui uma análise, né, de Alice, em que ela entra nesse submundo, que seria um mundo só seu, ela não descola completamente.
Então, sem sombra de dúvidas, a gente pode fazer aqui uma relação com as damas vitorianas, não é? Aquelas flores tão bonitas, mas que fazem violência como ninguém. Na pose de determinadas flores, não é? Mas é ali onde Alice mais sofre violência. A lição com as flores é sempre muito dura. Alice continua ali bem pequenininha, entra ainda no bosque e encontra com a lagarta. Uma lagarta que fuma uma narguila, né? Tá ali fumando e fica ali, ai, oh, lembram disso? E esse também é um diálogo bem importante. Porque é ali que essa lagarta pergunta a Alice, quem és tu? E Alice tem aquela resposta clássica que a gente vê tanto aqui na internet, né? Eu anotei. A lagarta pergunta, quem és tu? Alice responde resumidamente, eu já nem sei, meu senhor. Já mudei tantas vezes desde manhã, não sei explicar, porque para mim não é nada claro. Alice não consegue responder quem ela é. Mas ela é uma menina de 7 anos muito inteligente e quando a lagarta pergunta de novo, Alice diz assim, então, mas antes de você perguntar quem eu sou, você deveria dizer o seu nome. E a lagarta diz, por quê? Eu? Eu não. É aí que a gente também começa a ver que a lagarta diz, recite um verso. Alice tenta recitar e as palavras não saem, né? Ela não consegue falar bem. Nesse ponto a lagarta diz, deixa que eu recito para você. E recita um versinho de um crocodilo que engole peixes. Mais uma vez, a gente tem aí a perda da inocência, né? Esse mundo, o mundo real invadindo o subterrâneo, né? Nesse ponto, Alice, então, vai embora. Eu não gosto dessa história. Entra de novo pelo bosque e quando ela tá lá pras tantas, a lagarta diz, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Pegou no ponto fraco de Alice, não foi? Alice volta curiosa por esse enigma. O que será que a lagarta tem de importante para dizer? Sabe qual é o grande conselho da lagarta? Sabe qual é o grande conselho da lagarta? Conselho para a vida. Tenha calma. Ou então, numa tradução mais para o português de Portugal, é controle o seu humor. Tenha calma. E Alice se irrita com isso. Eu voltei aqui para você me dizer só isso? Tenha calma. Aí Alice diz, eu quero crescer. Por que você quer crescer? Porque eu só tenho 10 centímetros e isso é desprezível. A lagarta fica irritadíssima. Eu também tenho 10 centímetros. Como é que você fala isso pra mim? A lagarta se transforma em borboleta, vai embora. E, como Alice queria crescer ou não, a lagarta só aponta, olha, de um lado do cogumelo você cresce, do outro lado você diminui. Alice então se dá conta que ela pode pegar pedacinhos do cogumelo e guardar ali naquele aventalzinho e levar. Ela começa a vislumbrar que ela pode controlar. Vê que coisa linda. A lagarta acabou de dizer, controle o seu humor, tenha calma. Ela então guarda ali aqueles cogumelos. Não vou fazer nem alusão a alucinógenos, né? Ela guarda aqueles cogumelos. E ela então segue sua jornada. Agora, Alice come um pedaço daquele cogumelo, fica gigante. Tem outro debate com uma cegonha que pergunta, quem és tu? És uma serpente? És uma comedora de ovos? Alice vai e consegue controlar o seu tamanho pela primeira vez. Alice depois dá uma lambidinha ali e ela fica de volta nos seus 25 centímetros. Pela primeira vez também, depois que ela tá naquele tamanhozinho que ela gosta, ela dá de cara com o mestre gato. Mais um diálogo que ficou eternizado para nós psicólogas, não é? Para onde vais? Bom, ela diz, não sei. Então, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Alice vai se irritando com o gato, porque ele é completamente sem nexo, né? Aí que a gente começa a ter um contato maior com o absurdo, é o tal do mestre gato. E lá pras tantas, o gato diz, então, você quer saber para onde foi o coelho? Você deve encontrar com um chapeleiro maluco. Não. Ou a lebre. Então vou encontrar com a lebre. Mas a lebre também é louca. E Alice, na sabedoria dos seus 7 anos, diz, eu não quero
me meter com gente louca, eu não quero, né? Alice sagaz. Só que o gato diz, você não pode evitar. Se você tá aqui, você também é louca. Então, o gato vai e abre um caminho e Alice encontra o chapeleiro maluco, a lebre e o ratinho. Lembram disso? Eles estão ali fazendo uma festa do chá, uma festa de desaniversário. E é curioso porque isso também entra com um elemento muito bacana, né, da época vitoriana, porque os chapeleiros, eles eram meio, né, como é que eu posso dizer? Meio perturbados exatamente pela cola do chapéu, né, daquela época. Então, realmente, eles ficavam um tanto inebriados, num termo um pouquinho melhor aqui, um tanto embriagados de tantas ervas e aquela cola toda. E, portanto, ali, Alice tem esse contato. Ela tenta falar, mas eles estão muito empolgados, muito excitados com aquilo tudo e não conseguem ouvir Alice. Lá para as tantas, o tal do coelho aparece de novo. E sabe o que o chapeleiro diz? Sim, o chapeleiro olha e diz, esse teu relógio está atrasado 2 dias. Se é um relógio analógico, qual é a diferença? Então, é claro que o autor, né, era professor de matemática, aqui a gente tem uma quebra da lógica tempo-espaço espetacular do início ao fim. Porque ali é exatamente isso. De que importa? Mas ok. Então, o chapeleiro maluco tenta consertar aquilo como se fosse um biscoito e coloca manteiga, e coloca mostarda, né? Claro que aquele relógio enlouquece e ele diz, não há mais conserto para ele. O tal do coelho, coitadinho, perde o relógio exatamente ali, ele fica muito mal e sai correndo. Quando, né, para não perder nenhuma cena aqui com a gente, né? Quando, então, o coelho vai embora, Alice, aqui, depois daquela conversa toda com o chapeleiro maluco, diz assim, eu estou cansada, eu quero ir para casa. Pra quê? Por que eu tô aqui atrás desse coelho? E ela entra numa outra floresta, a Tawny Wood. Quando ela entra nessa floresta, os pássaros são diferentes, né? Tem um espelho, os urubus são feitos guarda-chuvas e aquilo tudo é muito estranho. Ela se sente completamente perdida e, mais uma vez, Alice tenta se dar bons conselhos, ela faz uma reflexão ali no meio. Podia ser um livro de filosofia, né? Alice senta ali e diz, eu deveria ter mais paciência. Deveria ouvir meus próprios conselhos. Se eu ouvisse meus próprios conselhos, não vinha parar aqui. E é exatamente quando então ela senta ali sozinha e ela fica triste e ela começa a pensar sobre isso, ela pondera sobre a paciência, a calma e a curiosidade. O que a gente pode falar, inclusive, em nível de, ok, eu poderia pensar um pouco mais, refletir um pouco mais, ou a impulsividade, né? Mas ela vai fazendo essa reflexão pela paciência e a curiosidade. E quando ela começa a chorar de novo, o mundo, né, aqueles animais, eles começam a desaparecer. Vai ficando tudo escuro. Não resta mais nada a não ser Alice chorando em cima de uma pedra. Nesse momento, o mestre gato aparece de novo. Veja que coisa. Todas as vezes que Alice chora, todas as vezes que Alice perde esse controle de si mesmo, ela entra nesse abismo abaixo, o mundo começa a se desvanecer. Começa a sumir, fica tudo escuro. O gato volta e ela diz, estou farta de coelhos. Quero ir para casa. E o gato diz, não pode? Aqui tudo é da rainha. Tudo é da rainha. Pensa comigo. Alice no País das Maravilhas, aquele é o mundo da Alice. Não é isso que ela disse? No meu país seria assim. Ela arquitetou tudo. Mas afinal, o mundo da Alice, esse mundo subterrâneo, é todo ordenado pela rainha. Quem é a rainha de copas? Lembram dela? E a gente já está chegando no final da nossa aula de hoje. A rainha de copas seria um modo aí mais impulsivo e punitivo possível. Embora tenham criaturas
maravilhosas, personagens maravilhosos ali dentro. Quem dá as ordens, ou quem manda cortar as cabeças, é a Rainha de Copas. E a Rainha de Copas é mimada. A Rainha de Copas é o cúmulo do absurdo. E é nesse ponto que, quando a Alice chega nesse jardim, né, o caminho é aberto pelo Mestre Gato, e ela dá de cara com os soldados que estão pintando as rosas cor de carmim. Lembram dessa música? Estão ali pintando desesperados, porque a rainha vai chegar. E quando a rainha finalmente chega, ela percebe que as rosas foram pintadas de carmim. E prontamente quem fez isso? Cortem as cabeças! E lá se vão 3 soldados para serem mortos. E Alice fica com medo, muito medo. A rainha volta-se para ela também. E quem és tu? Esse também é um ponto maravilhoso. Na verdade, a rainha ela não pergunta quem és tu, atenção. A rainha pergunta quem é isto? Quem é isto? E o reizinho, coitadinho desse tamanhozinho, né? O reizinho não é nada ali. O reizinho também diz, é uma menina? Quando a Alice levanta e vai falar alguma coisa, a rainha prontamente diz, fala direito, fica na postura. Cheia de regras, cruel. Alice quase não fala. E quando ela finalmente consegue dizer alguma frase eu quero encontrar o meu caminho. A rainha diz, seu caminho? Nada que é seu, tudo é meu. Tá dada aquela confusão. É quando a rainha diz, vamos jogar cricket? Quero me entreter com você. Obviamente que nesse jogo tudo é montado para que a rainha ganhe. Para que ela seja, né, vangloriada. E claro que quando ela vai lá e o jogo é feito com flamingos e o que parece ser um porco-espinho, no final, uma das figuras, um dos soldados não consegue fazer com que a rainha ganhe um ponto. Cortem as cabeças. Ao mesmo tempo, depois Alice vai jogar. E tudo acontece para que Alice não consiga marcar um ponto. Eis que nesse momento o Mestre Gato aparece. Aparece ironizando, aparece mostrando quão absurdo é tudo aquilo. E Alice diz, rainha, o Mestre Gato está aqui. E nessa tentativa de ver quem é o Mestre Gato, a rainha fica de ponta cabeça, né, com as calcinhas para fora, né, se sente humilhada e manda, antes que ela mande, na verdade, né, cortar a cabeça da Alice, o reizinho pequenininho chega e diz, vamos para um julgamento. E o julgamento é o cúmulo do absurdo. É exatamente ali, naquele julgamento, que a rainha diz algo muito importante. Eu perdi a calma. Conte logo, Coelho. O Coelho vai dizendo ali, como se fosse lendo os autos, né? Vai logo para a parte que eu perco a calma e eu quero que cortem as cabeças. Note que aí, regular as suas emoções, regular a sua experiência emocional é a grande sacada do desenho inteiro. Quem ordena nesse País das Maravilhas é alguém que não tem calma, é a impulsividade pura, a punição pura, o cortem as cabeças. E quando aquele julgamento absurdo começa, o que a rainha diz é, eu quero primeiro a sentença, depois o veredito. É o cúmulo do absurdo. E quantas vezes nós agimos por impulsividade e já damos a sentença a alguém, culpando ou não, já dando as nossas conclusões, sem, no entanto, refletir sobre os assuntos. É aí, quando ela está em meio a esse julgamento absurdo, que são convocadas as testemunhas. A lebre maluca chega e diz que não sabe de nada. O ratinho só dorme, canta, canta, brilha, brilha. E chega o chapeleiro maluco naquele devaneio em que é um desaniversário. Obviamente que a rainha, que adora ser mimada, ganha uma festa. E aquilo tudo vai mudando de tom. E Alice vai ficando muito impaciente ali no banco dos réus, né? E diz, mas cadê que isso? Que absurdo, ela só quer ir para casa. Ela já não quer mais saber do coelho. Ela já percebeu que não vale a pena ficar correndo atrás de um relógio atrasado, né? Nesse ponto, o gato volta. Alice, que quer demonstrar para a rainha que o gato realmente existe, diz mais uma vez, o gato voltou. O ratinho desespera, é dada aquela grande confusão de novo. A rainha perde a paciência. E lá para as tantas, Alice se
se lembra que ela tem aqueles 2 pedacinhos de cogumelos guardados, que de um lado faz crescer, do outro lado faz ficar pequena. Alice, no afã de resolver logo aquilo, come os 2 pedaços de uma vez. E aqui a gente também tem uma lição bacana. Alice come os 2 de uma vez e cresce, 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 fica com mais de 1 quilômetro de altura. Quando ela cresce bastante, ela acha que tem poder por causa do próprio tamanho, ela começa a ofender a rainha. Você é uma velha, cruel, não tem noção disso. E quanto mais ela xinga, quanto mais ela ofende a rainha, ela vai perdendo tamanho, ela vai ficando pequena. Quando ela volta, então, a ficar assim, bem miudinha, a rainha, que estava com medo dela, porque ali era uma discussão, era um conflito pelo medo, pela inconsequência. Quando a Alice fica pequena de novo, é exatamente que a rainha se volta e faz, então. Um ponto importante é que quando a Alice está grande é quando ela percebe que aqueles soldados, na verdade, são cartas de um baralho. São cartas marcadas. Né? Ela vai lá, então, fica pequenininha e quando ela volta a ficar pequena, que ela percebe que não tem para onde lutar mais, ela começa a fugir. E a jornada de Alice vai se encerrando. Ela começa a fugir, ela corre, ela vai dar de cara com o labirinto de novo do reino da Rainha de Copas e ela começa a ser levada então de volta para aquela porta inicial por todos os personagens. Ela vê tudo. E é exatamente quando ela mergulha numa xícara de chá que ela volta aquele mar de lágrimas e consegue, por sua vez, chegar de volta àquela porta. Quando ela chega na porta, correndo, né, todo mundo atrás dela, aquela confusão, a porta segue trancada. Qual é o diálogo com a porta, né? Eu preciso passar, socorro. A porta diz, eu continuo trancada, mas eu preciso ir embora daqui. E a porta diz, olhe por aqui, olhe pela fechadura, você já está do lado de fora. Você já está lá. É então que a Alice desperta desse devaneio, desse sonho. E sabe o que a gente pode ir pensando, né? Quando ela desperta, e ela estava no meio de uma aula de história, daquele livro sem gravuras. E ali a pergunta foi, Alice, onde você estava? Você é uma sonhadora. Que verso é esse? Vamos embora tomar um chá. Vamos embora voltar a essa vida rotineira e que talvez careça de sentido tanto quanto esse mundo subterrâneo. Dessa história, que é uma história do absurdo, é difícil da gente fazer uma análise que siga uma linha muito coerente, porque é exatamente uma história do absurdo. Mas se há uma mensagem que é colocada o tempo todo, inclusive em nível existencial, e que nunca fez tanto sentido, apesar do livro ter sido publicado em 1865, da animação da Disney, né, ter sido lançada no início da década de 50 do século passado, ou seja, uma história que tem mais de 150 anos, ela continua muito atual, não é? Como é que a gente se perde em perguntas de quem és tu? Ou que caminho eu posso seguir? Ou eu não deveria ter chorado tanto? Se eu continuo numa corrida que não tem fim. Se eu continuo sendo guiada por um relógio que, apesar de marcar as horas certas, eu entendo que está atrasado 2 dias. Então, é nesse ponto que a gente tem um grande questionamento existencial. É isso que faz da história de Alice intemporal para todos nós. É um daqueles desenhos que você pode assistir 500 vezes. É um daqueles livros que você pode ler inúmeras vezes. Lewis Carroll, com esse personagem literário, né? Não é o nome real dele, ele era um reverendo, professor de matemática. E que mesmo sendo muito sisudo em uns momentos, também tinha uma mente cheia de histórias de absurdo. Alice pode ser uma história infantil, as crianças adoram, a Helena adorou, mas ela também pode ser lida como esse mundo interno, um mundo basicamente das nossas emoções, dos nossos medos, da nossa impulsividade. E como, se nós não conhecermos
as nossas maravilhas, o nosso próprio subterrâneo. Nós vamos ser guiados pela impulsividade, pela inconsequência, pela nossa própria rainha de copas. E aqui a gente tem, obviamente, vários modos esquemáticos, vários esquemas que podem nos guiar nesse ponto. O fato é que Alice é uma menina de 7 anos que consegue desbravar o seu mundo subterrâneo com espontaneidade, com reflexões e com uma sagacidade típica de adulto, não é? Alice é um desenho espetacular, é um livro espetacular e que eu realmente sugiro do fundo do meu coração que todas as psicólogas e psicólogos que estejam aqui assistam o desenho novamente, leiam o livro. Sempre que a gente vai falar de Alice no País das Maravilhas, ou se fosse no título original do manuscrito, que seria, né, o mundo subterrâneo, a gente tem várias formas de interpretação. A minha é que esse mundo subterrâneo, que lembra ao centro da Terra, é ao centro da Terra de nós mesmos, das nossas experiências emocionais mais enraizadas, mais icônicas, aquelas que não têm legenda, aquelas que a gente precisa legendar ou dar uma descrição sempre, por toda a vida. Essa foi a análise de Alice no País das Maravilhas. O que vocês acharam? Eu sei que tiveram vários, né, comentários ao longo da análise. Ainda dá tempo de ler pelo menos um comentário, ou alguns pelo menos, porque não dá para passar por essa história sem falar nada, né? A Mila diz assim, o diálogo do jardim, não é? O discurso você não é ninguém, ou ainda, se você não é uma de nós, né? Se você não é uma flor, você é uma erva daninha que deve ser banida daqui. Exatamente, perfeito. Cuide do seu humor, tenha paciência. Aline, querida, diz, maravilhosa, Dionis, obrigada. Eu que agradeço vocês e Alice é, sem sombra de dúvidas, uma jornada do absurdo, que talvez, né, eu pelo menos vejo várias relações de descoberta do mundo, enfim, dos abusos que acontecem, inclusive com esse novo filme da Disney, né? Pobres Criaturas, também são histórias do absurdo, da descoberta do mundo, a partir de uma experiência que é muito pessoal. Então, chegamos ao final da nossa análise de hoje e, obviamente, que eu preciso terminar com chave de ouro, convidando vocês a participarem da imersão de autoterapia para psicólogos, para psicólogas. A gente tem um trabalho belíssimo para autoconhecimento e a ponte para a prática clínica. Deveria ser parte obrigatória na graduação. Então, aproveite, esse é o primeiro treinamento que a gente vai ter em português e eu convido todo mundo a participar. Combinado assim? Então, a imersão é gratuita, o link tá lá na bio, se alguém tiver alguma dificuldade pode me chamar também pelo direct que eu envio, não tem problema nenhum. E, obviamente, para quem realmente está aqui dedicado a uma clínica completa, para que a gente não caia no perigo, nas armadilhas dos nossos esquemas, na relação terapêutica, te convido a participar do treinamento completo. É isso. Terminamos com chave de ouro. Espero vocês e atenção. Excepcionalmente, amanhã não haverá pílula clínica. Explico para vocês lá no Clube VIP. Se você ainda não entrou, aproveita e entra no Clube VIP lá pela nossa bio. Combinado assim? Então, beijo para você. Adriana, posso te enviar o link sim. Me manda um direct que eu já falo com você, certo? Combinado? Não, calma. Ângela, agora sim, falei certo. Adri, manda então uma mensagem que eu te envio sim o link. Nem se preocupe, viu? Um beijo grande pra vocês e nos vemos, acho que quinta-feira, né? Então tá, viu? Amanhã vai ter novidade por aqui. Um beijinho pra vocês.